Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos, pessoal, continuar a nossa programação nessa semana bastante agitada aí para nosso podcast, que, né, para onde a gente está cobrindo um evento. Eu, por exemplo, estou aqui em São Paulo e não em São José. Mas enfim, vamos continuar aqui com as nossas lives e hoje recebendo novamente a vereadora de São José dos Campos, Juliana Fraga, né, vereadora aí pelo Partido dos Trabalhadores. E vamos conversar aí sobre, né, os problemas aí da cidade, né, os problemas, né, que a cidade enfrenta e como que a gestão, a prefeitura, né, encara esses problemas. Mas Juliana, antes da gente começar, fale um pouquinho aí de você para aqueles que não são, né, da nossa cidade aí, São José dos Campos. Olá, Guilherme, boa tarde a todos que estão assistindo essa live e todos que vão assistir, né? Fica no canal e que acompanham. Bom, eu sou vereadora, eu sou professora, estou no meu terceiro mandato como vereadora aqui em São José dos Campos. Cada mandato é um desafio e esse não é diferente, né? Claro que aqui eu estou como oposição, mas eu costumo dizer que não é uma oposição por oposição. A gente vem e mostra e fala e cobra do prefeito, do poder público, aquilo que nos chega, né? Aquilo que a população, que diariamente, ou pelas redes sociais, ou pessoalmente, traz para o mandato, então a gente tem cobrado bastante o prefeito. E fora as lutas que você acompanhou ano passado, né, Guilherme, bem de perto, a questão da terceirização, a luta dos professores, de valorização dos professores, dos servidores públicos, dos trabalhadores em geral. Agora a gente está aí cobrando o piso da enfermagem, que já está o dinheiro na conta, e o prefeito enrola para pagar, como ele fez com o piso do magistério. Enfim, é um mandato que atua nos bairros, mas também atua nas discussões, nos debates dos trabalhadores em geral e daqueles que nos procuram por alguma situação. Então, é um mandato bastante ativo e a gente está aí na luta. Perfeito, Juliana. Juliana, para começar a nossa conversa, né? São José, né, hoje é um verdadeiro canteiro de obra, mas é um verdadeiro canteiro de obra meio inútil, né? Muita obra que eu particularmente acho desnecessária. Enquanto isso, né, uma situação que eu venho acompanhando e que me preocupa bastante é a questão aí da Chacras Havaí e Águas do Carindu, onde vários moradores estão perdendo aí suas casas, né, estão com risco aí de perder suas casas. Como que você vê essa questão aí, desses moradores, né, e como que você tem atuado aí para defender os interesses, né, dessas pessoas? Bom, Guilherme, você falou certíssimo, não é só você que acha que as obras que o prefeito estão fazendo são obras inúteis. Pelo contrário, se você pergunta para uma grande parte da população, dos moradores, dos munícipes de São José, eles também concordam com isso, né? São recapeamentos de ruas, de vias, sem necessidade, cujo asfalto estava bom, via sendo construída, que pode até futuramente ser bom para uma região, mas aonde não tem casa, não tem morador nenhum ainda, né? Como a Via Jaguari, é uma via boa, eu até concordo que deve ser feita, mas qual a prioridade? Você vai fazer uma via que custa 57 milhões, onde não tem casa e não tem morador, e deixa, como você falou bem, Chácaras Havaí e tantos outros bairros, Bom Retiro, Carindu, Capão Grosso, Chácaras Oliveiras, Sapê, tantos outros bairros, são quase 180 bairros em São José que estão irregulares, que estão precisando que a prefeitura faça uma intervenção. Bairros esses que não têm asfalto, não tem rede de esgoto, muitos não têm água, né? Que a fossa está vazando e muitas as casas estão sendo derrubadas. Então, como você mesmo falou, são obras eleitoreiras, são obras que estão aí para fazer vitrine político para ano que vem, né? Para ano que vem, ano de eleição,
Mas, infelizmente, a população que mais necessita, mais precisa na nossa cidade está sendo deixada de lado e, pior, então, estão tendo suas casas derrubadas. Enquanto poderia pegar um investimento desse, de recapeamento, e investir em melhorias nesses bairros, quem sabe diminuiria o número de casas sendo derrubadas. Por exemplo, uma política que eles fizeram e mandou aqui para a Câmara para ser votada é a isenção de imposto, a isenção de uma taxa para as construtoras, que se chama a outorga onerosa. As construtoras, quando elas constroem mais do que está no projeto, ou elas querem construir a mais, elas têm que pagar uma taxa. E o prefeito simplesmente isentou as construtoras até 2024, ano de eleição. Poxa, e aí a gente cobra tantas benfeitorias em bairros, nos bairros irregulares, ou nos bairros até que são regularizados, mas que precisam de um olhar do poder público, aí não tem dinheiro, né? Então, infelizmente, é essa situação que nós vivemos em São José dos Campos. Uma cidade boa, uma cidade cujo título é cidade inteligente, cidade resiliente, só que resiliente mesmo a gente vê que é a população, né? São as pessoas que moram na cidade, são as pessoas que estão aí na luta há anos pela regularização, pessoas que estão aí, que vão trabalhar, que vão para a escola, no ônibus, superlotado, porque a licitação que o prefeito fez deu problema. O Tribunal de Contas parou a licitação, porque estava com problema. Então, é uma população de São José, sim, temos bairros bons, ricos, estruturados, só que nós temos muitos bairros que precisam desse olhar mais cuidadoso, esse olhar mais de perto, e que são deixados de lado. Então, você falou certíssimo, essas obras, esse canteiro de obras que nós estamos vendo, já vendo e sendo anunciado, é lógico que é um palanque, é uma vitrine política, e eu espero que a população de São José, ela reconheça e veja a sua necessidade. Porque não é à toa que a gente denuncia porque todo dia nós temos pedidos, nós temos reclames, nós temos reivindicações reais da população que sofre por não ter, por exemplo, a saúde parada, a saúde, exames e cirurgias paradas há 2 anos, 3 anos, pessoas que precisam fazer biópsia, sendo, sabe, enrolada. A gente sabe que biópsia, quanto mais cedo diagnosticado, mais cedo o tratamento, mais chance de cura. Só que isso não está acontecendo. Nós estamos vendo a superlotação dos ônibus, né, e o descaso, porque com toda essa questão do ônibus, nós temos muitos ônibus quebrados, ônibus que nem bem saem do ponto, né, da rodoviária, por exemplo, velha. Acabou de sair, já quebra. Então, a população que estava lá já esperando o ônibus, já vai no ônibus lotado, tem que descer, porque o ônibus quebrou. Então, assim, são várias questões, Guilherme, que na nossa cidade a gente tem visto, observado, denunciado e cobrado do prefeito. Pois é. E, Juliana, ainda nessa questão da regularização, né, fundiária, que é uma pauta aí, né, de vários setores aí de São José, aí a gente pode perguntar, a prefeitura tem dinheiro, primeiramente, e esse dinheiro usado em obra, usado para construir a ponte do Polim Caipira, né, poderia ser usado para regularização fundiária e outras questões mais importantes? Guilherme, São José tem dinheiro, tem dinheiro. O que não tem é prioridade para resolver esse tipo de situação. Você falou, a ponte estaiada, está aí uma prova que se gastou milhões, mais, quase 70 milhões para mais, milhões, foi um dinheiro de empréstimo do BID, e que esse dinheiro, esse empréstimo, poderia sim ser utilizado para regularização dos bairros, para asfaltar ruas que não estão asfaltadas nos bairros, para melhorias na infraestrutura de algumas regiões, de alguns bairros de São José. Poderia sim, esse dinheiro, principalmente, por exemplo, da Ponte Estaiada,
poderia ter sido usado, que era um dos critérios no caso, né? Então poderia sim. Só que a escolha foi fazer uma ponte enorme, uma ponte enfeitada, iluminada, que custou um absurdo, e o pior, que não resolveu o problema, né, da população que passa por lá todos os dias, que no horário de pico é super lotada. Em vez de fazerem algo mais simples, mas que resolvesse o problema, não. Resolveram fazer aquele monumento só para enfeite e, infelizmente, não resolveu a situação também lá da população que anda de carro ali, que precisa transitar e precisa andar de carro ali naquela via. Então, você vê, gastou-se um dinheirão, não investiu nos bairros e ainda não resolveu o problema, né? Então, olha só a que ponto é o dinheiro público sendo jogado, sendo gasto, qualquer maneira, de qualquer jeito, sem resolver, de fato, uma situação real, né? E os bairros irregulares, a questão da prioridade. Se você não coloca, claro que custa dinheiro, não é barato regularizar um bairro, mas se você também não coloca o dinheiro no orçamento, destinando o dinheiro, um orçamento para fazer regularização, aí não vai fazer mesmo. Então, quer dizer, precisa o prefeito se interessar por regularizar o bairro e colocar no orçamento dinheiro para isso. Mas, infelizmente, nós não temos esse prefeito aqui em São José, nós não temos um prefeito que está preocupado com regularização. E aí, o que é pior, temos dois tipos de regularização hoje, né? Que desde 2017 passou a ter o REURB social e o específico. E aí, nisso, o específico você pode colocar para a população, para as pessoas do bairro, fazer a própria regularização, bancar a regularização do seu bairro. Aí, usando disso, o prefeito foi e quer jogar em algumas regiões a regularização para a população fazer. Só que a população, primeiro, a regra é que faça primeiro um levantamento socioeconômico para saber se a população daquele bairro tem condições de fazer. E, claro que não é surpresa para nós. Ele mandou uma cartinha, isso num bairro que a gente tem bastante conhecido e atua bastante nessa região, num bairro, falando que se a população não se cotizasse ali, não fizesse a regularização, teria demolições das casas. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, porque ele não colocou o critério de social e econômico, e foi esse o nosso questionamento, né? Por mais que tenha chácaras, né, e casas boas, e pessoas que tenham condições de fazer a regularização, não são todos os moradores que têm condições, né, de bancar uma regularização, que a princípio pode até ser tranquila, né, fazer a topografia, cotizar ali a metragem, a topografia, alguns documentos. Só que depois, todo depois da regularização, a população também tem que custear. E não dá. Tem pessoas que moram em bairros e tem lá uma chácara até boa, grande, só que moram lá já há 30 anos. Hoje estão aposentados, não tem uma renda que consiga fazer isso. Então, esse foi o nosso questionamento em relação, no caso específico desse bairro, que a prefeitura jogou a regularização para eles fazerem. Nós temos aqui em São José mais de 180 bairros irregulares, né? Alguns a população consegue fazer, sim. A gente sabe que algumas, até ruas de alguns bairros, tem bairros que está regularizado em torno, e no bairro ali não tem algumas ruas que não são regularizadas. Nesse caso, como já tem toda uma estrutura, já tem asfalto, já tem água, já tem tudo, a população foi lá, cotizou, né, se juntaram e fizeram a regularização daquelas ruas. Aí tudo bem. Só que em bairros onde tem que fazer da topografia e depois fazer toda a rede de esgoto, de água e de luz e asfalto, nesses bairros a maioria não tem condições. E a prefeitura também não tem dado andamento para os processos de regularização que já estavam lá. Que da época do Carlinhos, já vários bairros estavam lá com a regularização por fazer. Lembrando que na época do Carlinhos do PT foram mais de 20 bairros regularizados.
né? Isso em 4 anos. Em 8 anos do PSDB foi um bairro só regularizado. E agora eles não simplesmente parou, acabou a secretaria, né? Acabaram com a secretaria de regularização fundiária e assim a parte de regularização desses bairros também ficou parada. E é assim, de fato, uma tristeza, porque você tem muitas casas, tem mais de 1.000 casas, a gente está com uma lista, Guilherme, de quase 1.000 casas para serem derrubadas. Então, e não temos política de regularização, não temos política de habitação, ou seja, essa população está sem o poder público olhar para elas. Maravilha, Juliana. Juliana, você falou aí da questão do transporte, né, da licitação e tudo mais, né? Como que tá essa? Eu queria que você entrasse um pouco mais nessa questão aí do transporte público em São José. Juliana, liga o seu. Tinha esquecido. Como nós não somos oposição por oposição. Quando começou lá atrás a questão da licitação, nós avisamos sobre a empresa que era Itapemirim, né? Se eu não me engano. Se eu não me engano, é Itapemirim. Não me lembro bem, que de nome sou meio distraído. Mas era uma empresa que já tinha muitos problemas, né? Já estavam devendo funcionários, teve problemas em outras licitações, teve problema na cidade, enfim, nós avisamos, o sindicato dos motoristas e cobradores também avisou, fez um dossiê da empresa, entregou para os vereadores, teve reunião na prefeitura, falou com o secretário de transporte, enfim, mesmo assim quiseram fazer, né? Queriam fazer com aquela empresa que deu problema. A justiça mandou parar, porque realmente estava na cara, né? A empresa não tinha condições, não bancou aos outros empregos, não bancou aquilo que estava em outras cidades, que entrou em outras cidades para trabalhar, para fazer o transporte, como que ia bancar aqui na nossa cidade? Então, estava certíssima, a justiça fez certo. Aí resolveram fizeram a linha verde, né? A linha verde, nós vemos uma maravilha de ônibus de linha verde, de tal, mas linha verde pega meia dúzia de passageiros, né? A grande massa da população, dos moradores de São José, não dá para pegar linha verde, não conseguem pegar linha verde, saem do ônibus superlotados logo no começo do bairro já, o ônibus está super cheio, então a linha verde ela não atende o público. Aí começaram a fazer uma outra licitação, né? Outra licitação. Só que eles, olha, pra você ter uma ideia, eles iam pagar 400 milhões, eu tenho os dados aqui certinho, mas é mais ou menos isso. 400 milhões para alugar o ônibus e ia ter que bancar, porque daí a Urban ia ficar responsável por administrar, a Urban ia ter que pagar a troca dos pneus e da bateria desses ônibus, que são caríssimas. Em vez de, com esse valor, a compra de um ônibus ficaria bem mais em conta do que alugar o ônibus. Então, nisso, a justiça mandou parar de novo. Peraí, como você quer? Você, ao invés de comprar o ônibus, né? E aí você arca já que você vai ter que arcar com pneu, com bateria, com motorista, com tudo, como que você quer alugar o ônibus ao invés de comprar, se comprando fica mais barato? Entendeu? Eles querem pagar mais caro alugando o ônibus e com todas as despesas, ao invés de comprar o ônibus, que ficaria mais barato, e com todas as despesas. Então, nisso, a parte de licitação foi parada novamente. E quem sofre com isso? A população. Sofre porque o poder público que tem que fazer, a prefeitura, o prefeito, o secretário que tem que fazer algo, ao invés de olhar para a população, está olhando para outro lado. Porque não é possível um gestor
realmente queira olhar para a população, passa uma coisa dessa. É lógico que ia ser questionado. É lógico que a justiça não ia deixar passar em branco uma situação dessa tão gritante e que nós também falamos e denunciamos e apontamos. Então, por conta disso, a licitação de São José, dos ônibus, do transporte, está parada. Juliana, voltando um pouco da questão dos bairros, né? E falar, né, de um bairro bastante importante aqui em São José, que é o Banhado, né? O Banhado, a justiça já determinou que tem que regularizar, só que o prefeito tá parecendo aquele torcedor chorão, né? Quando o time perde e não aceita a derrota, né? Em vez de usar o termo aceita que dói menos, o prefeito acaba meio que, né, não aceitando a derrota, né? Como que você vê esse imbróglio, toda essa questão do banhado, né, nessa parte importante aí da luta dos moradores de lá? Banhado resiste, e resiste muito, tá vendo? É a população de São José que é resiliente, né? São José, eles arrotam aí no gabinete, na Câmara, na plenária, que São José recebeu o título de cidade inteligente, cidade resiliente, cidade sustentável, mas não é a cidade em si, não é o poder público em si, não são essas políticas, são as pessoas, porque esse governo em relação à política pública, política social, ele tem deixado assim muito a desejar. E aí o caso, você apontou exatamente, São José, o pessoal do Banhado, os moradores do Banhado ganharam na justiça, ganharam, mas não quer aceitar, não quer entregar, não quer fazer e quer entrar na justiça novamente e quer ver se consegue de alguma maneira fazer com que alguém lá, né, dê um parecer diferente. Então, assim, não é certo, não é justo. Não é justo. Fora a demolição que fizeram lá no Banhado, né? Você acompanhou demolição no Banhado de uma moradora que foi no dentista quando voltou, a casa estava destruída. Então, é uma política sem vergonha, uma política de não olhar para a população com o olhar que deve ser feito. São José é uma cidade rica, ela ganhou agora no último censo e nas pesquisas como uma das cidades mais ricas do interior do estado de São Paulo, está em quarto, se eu não me engano, em quarto lugar. Só que, em contrapartida, aumentou o número de pessoas pobres, de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Então, olha só que discrepância, né? A cidade inteligente tem que ser uma cidade inteligente para fazer com que essa população miserável, essa população mais pobre, ela possa ascender, ela possa melhorar, ela possa ter qualidade de vida, ela possa ter dignidade, né? Isso sim é você utilizar de tudo que nós temos, de todo o capital intelectual, de todo o estudo, de toda a indústria e de pessoal mesmo nós temos para fazer com que essa população não sofra, para fazer com que essa população não fique, São José não tenha essa diferença tão gritante entre cidade mais rica e a população mais pobre crescente. Então, tem que ter essa mudança, né? Tem que ter esse olhar para essas pessoas. E o Banhado é uma situação. Os bairros irregulares, os bairros que são regularizados já, mas que são mais periféricos, que são esquecidos pelo poder público, na manutenção, no esporte, na saúde, né? Onde a população também sofre no transporte. Então, assim, como você falou, o Banhado está aí, resiste, já tem a vitória com eles, mas o prefeito não quer cumprir, não quer fazer o que tem que ser feito. Você aí da pobreza, né, que muitos setores da população de São José estão passando, né? Você tem algum número, né, mais exato de quanto que isso aumentou a porcentagem? Eu tenho, inclusive eu falei numa das sessões, eu sou péssima para dados, tá? Então
Se eu não me engano, é em torno de 35%. Mas eu vou pegar certinho, Guilherme, e até passo para você, porque até eu estava com os dados, falei na sessão desse mês ainda, eu acho que foi na sessão do dia, deixa eu ver aqui, no dia 14, se eu não me engano, de 7 a 14 de agosto, eu falei na sessão esses dados, que foi um dado que foi levantado, inclusive a vereadora Amélia também falou, que foi apontado no último censo. Então, foi um dado bem atual. Mas eu não tenho ele aqui de. Eu não estou com papel aqui agora para lembrar certinho. Mas, se eu não me engano, é em torno de 35%. Entendi, Juliana. Juliana, o seguinte, fala um pouco aí da Câmara, né, dos Vereadores, né, com todo respeito, né, aos seus colegas de trabalho, mas eu diria que lá na Câmara dos Vereadores acho que só salva duas ou três pessoas, né, na Câmara, né, porque o restante é um filme de terror que tem lá. Como que você avalia o trabalho dessa Câmara? Porque toda vez que eu vou lá, né, acompanhar alguma luta, alguma reivindicação, né, a impressão que eu tenho que quem está indo lá reivindicar não vai ter, né, a sua pauta atendida pelos vereadores, o que é um grande problema, né? Acho que foram poucas das vezes que eu vi alguma luta saindo com um tipo de vitória. Guilherme, é triste. Nós temos uma Câmara de vereadores que não são vereadores independentes, né? Que não são vereadores que atuam de maneira autônoma, né? Eles atuam de maneira bem ligada e vinculada ao prefeito. Como a gente diz, uma bancada do amém, que tudo que o prefeito manda, se é bom ou não para a população, se é bom ou não para os trabalhadores, se é bom ou não para alguma categoria, se o prefeito quer que vote sim, amém, sim. Se o prefeito quer que vote não, amém, não. Então, isso para que eles sejam atendidos nos seus redutos eleitorais, que sejam atendidos com as suas emendas parlamentares ou que sejam atendidos nas suas demandas diárias, né? Isso fica muito pobre, fica muito empobrecido o debate e a representação de fato na Câmara, né? Porque nós não temos vereadores que representem de fato a população de diversos bairros, né? Nós temos exatamente isso, vereadores que representam a vontade do prefeito. E aí, com isso, lógico, eles estão nos seus bairros, e nos seus bairros, se tiver um buraco, eles têm condições de tapar o buraco com mais rapidez. Se tem uma poda de árvore, eles têm uma facilidade de ter uma poda de árvore com mais rapidez. Só que isso custa, né? Custa o voto, custa a vida e a qualidade de vida e a vida de muitas pessoas, como no caso dos servidores, que teve o seu direito, imagina, os servidores que já contribuiu a vida inteira por causa de uma votação de amém, onde os vereadores falaram amém para o prefeito, eles têm ainda hoje, mesmo aposentados, sendo retirado do seu salário 14%. Nenhum outro trabalhador acontece isso. O trabalhador do INSS não acontece isso. Mas aqui de São José, os aposentados, e aposentados que ganham pouco, aposentados que ganham R$ 2.000, têm 14%, ou seja, em torno de R$ 175 do seu salário sendo retirado todo mês, porque foi aprovado um projeto desse aqui na Câmara. Isso não é justo, né? Isso não é justo. E isso acontece em outras situações. Eu dei um exemplo aqui de uma situação que, infelizmente, é o que acontece com os vereadores e com a Câmara de São José dos Campos, que são poucos aqueles que vão contra isso. E quando foram, né, vários vereadores, quando foram, alguns, vários não, alguns vereadores, quando foram contra esse tipo de votação, eles foram retirados da base do prefeito, foram retirados, tiraram seus funcionários que estavam como comissionados, não são atendidos mais,
né, pelas secretarias, enfim, é uma situação lamentável, porque nós estamos lá para representar a população, o querer da maioria, o coletivo, né? Não estou para representar, e aí eu falo, lógico, eu moro em uma região, automaticamente eu defendo e represento uma região, mas eu tenho um morador da cidade inteira que manda mensagem e que pede também que eu os represente. E eu vou, né? Eu vou para a região norte, eu vou para a região sul, eu vou para o final da leste. Semana retrasada eu fui lá em São Francisco Xavier, porque é onde a população me vê como representante e eu faço o meu papel de representá-los. Mas, infelizmente, a Câmara acaba, lógico, eles representam também algo, né? Representam alguém, mas não todos. Juliana, vamos falar aqui, né, de um vereador específico, né, e de um fato que ocorreu, né, no, na Câmara dos Vereadores, que me deixou eu bastante preocupado, né, que uma denúncia foi apresentada numa sessão que por problemas familiares você não pôde estar presente, mas é importante tocar nesse assunto, que é o Tomás Henrique, né? E toda aquela palhaçada, né? Desculpa o termo, porque é uma palhaçada, né, que o Tomás está fazendo em relação às pessoas trans participarem, né, aí dos esportes, né? Durante uma sessão, uma plenária que teve na Câmara, né? Foram lidas comentários transfóbicos bastante sérios de seguidores do Tomás Henrique, né? Da qual, né, da qual a assessoria do Tomás ou Tomás respondia é isso aí. Comentários que não vale a pena ser lido aqui, né? Mas que, né, quem estava atrás do perfil do Instagram do Tomás, né, tipo, falava concordando com esses comentários. Eu queria saber o que está sendo feito em relação a isso, porque o vereador, né, no mínimo, tinha que, né, perder o seu mandato, né, decoro, não sei o nome correto, mas, né, perder o seu mandato, porque isso é uma denúncia que foi apresentada nessa plenária muito, muito grave, né? Olha, Guilherme, infelizmente nós temos fruto aí de 4 anos, né, também de uma política genocida, uma política homofóbica, uma política machista, né, de pessoas que estavam aí à frente, ao invés de disseminar o amor, o respeito, a tolerância, seja por pessoas, pela religião diferente de cada um, pelo gênero, enfim, nós não tivemos isso. Nós tivemos 4 anos o discurso do ódio, do armamento, de homofobia, de machismo, sabe? Um discurso que, infelizmente, pegou para muitas pessoas. Muitas pessoas saíram é, e votaram no cidadão exatamente por esse discurso. Muita hipocrisia, digamos de passagem, né? A gente sabe essa questão pátria-família aí, que muita hipocrisia, que fala de Deus, mas não vive aquilo que Deus fala, ou que o Deus dele mesmo que eles pregam fala. Falam de família, mas tem mais de uma família. Fala de pátria, mas bate continência para a bandeira americana. Então, assim, umas coisas que a gente não consegue entender, né? E o discurso da violência e do ódio pelo outro ampliou, teve, né, uma amplitude na contramão daquilo que a gente estava vendo, construindo, que é difícil. Claro que você quebra cultura, tradição, paradigmas, você quebra, mas a gente estava vindo com o discurso do respeito ao outro e respeitar aquilo que ele é, aquilo que ele decide ser, daquilo que a religião que ele quer cultuar Deus. Então, infelizmente, isso é fruto, e o Tomás é fruto dessa política, né? O Tomás é um vereador, ora combativo, ora que a gente vê que, poxa, escorrega muito grande numa situação séria, porque nós somos um país que mais mata pessoas trans, né?
e fazer esse discurso, um discurso de ódio, um discurso de exclusão, ao invés de incluir e fazer um debate sério. Esse que é o detalhe. Você não precisa excluir, mas você tem que incluir para fazer um debate sério em relação a determinados assuntos. Mas não, ficam na superficialidade, ficam na fake news, ficam disseminando mentiras e continuam disseminando mentiras cada vez mais. E aí a gente tem uma sociedade aí dividida, uma sociedade que também não se aprofunda a determinados temas para fazer um debate sério, um debate de construção, um debate de ampliação de direitos. Se a gente tem um país, pessoas, não um país, mas pessoas que falam contra os direitos humanos, sem ao menos entender que, de fato, o que é os direitos humanos, que os direitos humanos é para ele também, você imagina essas pessoas falando de pessoas que querem viver de maneira diferente que a delas, né? Então, é muito sério. Só que nós temos ainda a conivência e assim, no sentido, por exemplo, igual a da fake news. O projeto de lei não passou, e infelizmente não sei se vai passar, exatamente porque a maioria lá se beneficia com as fake news. Foram eleitos por fazerem, né, fake news. Continuam lá é, fazendo e disseminando mentiras. Então não vai passar facilmente, porque isso é cortar na raiz alguns políticos. Então é difícil você combater também. A gente até tenta o debate, a gente tenta levar para outras representações, mas às vezes nós somos barradas porque tem pessoas em todas as instâncias que pensam iguais a esses caras, né? Então, mas é seríssimo. A gente tem um país que a gente precisa diariamente fazer o debate do respeito ao outro e disseminar não o ódio. Você não quer disseminar o amor, mas pelo menos o respeito e a tolerância ao outro, seja ele diferente, pensando diferente. Claro que não pode ser pensamento genocida, né? Fascista. Isso aí eu acho que a gente não dá para. Nem racista, nem homofóbico. Isso aí a gente não pode tolerar. Mas quando pensa, dialogar, né? Tentar um diálogo com quem pensa diferente, mostrar as ideias. Tem pessoas que conseguem, no diálogo, entender e até mesmo passar a agir de maneira diferente em relação a algumas pessoas. A gente encontra isso aqui ainda, sabe? A gente encontra isso na rua quando você leva o debate sério e tira a mentira, a fake news desse povo. Quando você leva dados, argumentos, fatos, realidade, você consegue fazer com que a pessoa repense em algumas coisas. Mas, infelizmente, ainda é pouco. Tem muitos ainda que preferem a fake news e se beneficia com fake news e com esse discurso do ódio e da intolerância, né? É... Maravilha, Juliana. Agora, Juliano, na verdade, uma crítica, uma situação meio delicada de uma denúncia que eu recebi, né, do Sindicato dos Metalúrgicos de São José. E eu queria saber, né, o que que ocorreu, né, de fato, né, e qual que é a posição, né, do mandato, né, primeiro, qual que é a posição dos mandatos do PT né, e a posição do seu mandato. Surge uma proposta, né, de lei, né, que inclusive, se eu não me engano, acho que é do Tomás Henrique, para fazer com que os sindicatos, né, as associações sindicais, paguem, acho que IPTU, alguma taxa que eles eram isentos, né? E pelo que eu conversei com o sindicato dos metalúrgicos, parece que todo mundo, né, da Câmara votou a favor dessa taxa. Eu queria saber, primeiramente, queria saber se isso é verdade ou não, né? E segundo, né, qual que é a posição dos mandatos do PT, né, o partido do qual você faz parte, e qual que é a posição, né, do seu mandato em relação a isso? Guilherme, isso foi um caso que, de fato, a gente tem que colocar a coroa da culpa, porque foi uma falha, né, minha e da Amélia, dos nossos mandatos,
que na votação e no calor da situação, acho que a gente estava fazendo um outro debate, sabe, naquela votação que passou e a gente acabou não se atentando para o caso. E depois que a gente foi até. É que depois de uma vez votado, é difícil, se for do interesse é, de, de quem está lá, eles não voltam à votação. E, de fato, nós falhamos nessa votação. Inclusive, na época que foi votada, a gente colocou a situação e nos responsabilizamos, sim, por essa votação errada. Né? Mesmo sabendo que ia ser, a maioria ia votar contra, o nosso posicionamento foi falho no dia de não ter votado contra. E foi falha mesmo. Né? Como não foi a primeira vez falha, nós já falhamos algumas vezes aqui em outras votações e essa foi uma das falhas e por isso que a gente teve até que fazer uma mudança no nosso pessoal, sabe? Porque a gente vai para a sessão e às vezes a gente chega por conta de reunião, por conta de alguma situação, a gente chega com a pauta e né, nem já debateu antes e tal, e a pauta foi. E nesse dia específico, eu olhei a pauta, não vi o projeto do Tomás, não vi, porque eu costumo anotar os projetos que foram adiados, os projetos que vão ser votados, os projetos que demanda maior discussão, e foi uma falha, eu não vi, a Amélia não viu e passou o projeto. Então, o nosso posicionamento no dia ali, a gente até pediu para voltar a votação, mas não quiseram, mas a gente colocou para o sindicato que foi uma falha nossa, sim, não ter se posicionado contra isso. Entendi, Juliana. É, é uma pergunta, mas também uma sugestão também da minha parte, né? Me permita se fazer isso. É, existiu algum tipo de retratação pública, algum tipo de balanço público aí do mandato seu e da Amélia em relação a esse caso? Né? Porque é isso, não sei. Eu particularmente acho que seria interessante, inclusive, fazer isso. É, né? Uma ideia que eu dou para você. Olha, à época, nós chegamos, sim, eu acho que nós fizemos uma live ou uma mensagem, eu não lembro, a gente fez alguma retratação, sim, né? Foi chamado algumas lideranças sindicais, teve alguma retratação por conta de ter feito, ter repercutido, né, essa situação. Mas isso foi o quê? Foi ano passado, ano retrasado, se eu não me engano. Mas foi feito. Eu, eu não me recordo agora o que foi feito, mas eu lembro que teve num caso, nós fizemos uma live. Eu não lembro se foi nesse caso ou foi no caso de um deputado que a gente também votou errado e foi feita uma live. Mas eu acho que você está certo. É importante a gente se colocar, né, se retratar quando for errado. A gente não tem problema nenhum em falar que errou, né? A gente realmente nessa situação nós falhamos. Não adianta nem justificar, mas nós falhamos, lerdiamos. Essa que é a verdade. Lerdiamos no dia, a gente estava com alguma outra coisa, eu olhei a pauta e não vi o projeto, de fato, não anotei nada, sabe? Foi uma falha nossa. Entendi. Agora vamos usar essa parte final aqui da nossa entrevista para a gente falar um pouco, né, das eleições, né, do ano que vem, né? Primeiramente, né, nessas eleições você tem alguma perspectiva aí de mudança aí dos vereadores, né, de mudança aí, ter novos vereadores, principalmente aí do campo da esquerda, seja PT, seja talvez aí, né, o pessoal, né, tem alguma perspectiva em relação a isso? Olha, Guilherme, claro que a gente sempre quer mais pessoas, né, ligadas ao campo progressista, né? A gente precisa ampliar. A gente precisa de mais vozes aqui também. Aumentou o número de pessoas de vereadores que fizeram oposição a esse prefeito, mas por conta pontual de situações no qual eles se colocaram contra uma votação e assim, por decorrência disso, ficaram na oposição.
Agora, no campo progressista, lógico que a gente espera que amplie, né, que a população com o governo federal, vendo a mudança que ocorreu, né, porque já ocorreu mudanças, a gente já tem sentido no nosso bolso, na gasolina, na carne, no feijão, no óleo, enfim, nós já estamos sentindo diferença no dia a dia. E a gente espera que a população joseense, as pessoas que votam, possam é, casar e olhar bem a situação que elas vivem, a melhoria que houve, e votem em pessoas do campo progressista. Então, a gente espera realmente, apesar de ser uma eleição que teve mudanças, né, bem em questão de porcentagem, número de candidatos em cada chapa, o coeficiente, enfim, teve uma mudança que não é fácil, nem para quem está e nem para quem está chegando. Mas é lógico que a gente espera, sim, que nós tenhamos uma boa candidatura a prefeito, que a gente se una em torno de um nome para a prefeitura, né, para disputar a prefeitura de São José, e que a gente faça, sim, mais vereadores do campo da esquerda, seja do PT, do PSOL, da Rede, do PDT, enfim, desse campo que debate, do PCdoB, que debate uma sociedade mais inclusa, mais equânime, né? Uma sociedade mais justa e melhor para todos mesmo, né? Que quem vive num bairro já estruturado, que ele tem as suas demandas que possam ser atendidas, mas também que olhe nos bairros que ainda não são estruturados e olhe para a população que mais precisa. Então, a gente espera sim, e sempre com esperança, sempre com uma vontade de continuar representando uma parcela da população de São José, as pessoas que precisam, as pessoas que nos procuram, sempre com a esperança de que vai melhorar, todo mandato possa melhorar. Então, a gente espera isso. Juliana, já dá um spoiler aí pra gente, né? Qual que é o nome para o executivo aí que vocês vão lançar? Já tem já o nome ou algo pensado? Olha, um nome natural que veio da última eleição, que é o Wagner, que veio de uma campanha para deputado federal, ele seria um nome natural para disputar a prefeitura. É um nome que está sendo ventilado, né? Que está sendo ali fortalecido, que está sendo dentro do partido é, confirmado, né? Mas ainda tem outros debates, a questão do vice, a questão de se vai vir outro nome, e enfim, e o Wagner vem para vereador, mas eu acho que o nome dele é, é o que mais junta pessoas em torno do nome dele novamente para candidatura a prefeito. Entendi, né? Entendi. E a questão do vice para a gente finalizar, né? O que vocês pensam, né? Vai ser mais ou menos o que o Lula fez aí nas últimas eleições, né? Que eu particularmente, né, fui crítico, né? Porque eu não consigo engolir o Alckmin, né? De hipótese nenhuma, né? Mas o que vocês pensam? É fazer um maior reeditar a frente ampla, né, nas eleições passadas? Olha, Guilherme, eu como professora do Estado, o Alckmin também foi difícil de engolir, né? Mas no momento que nós estávamos passando, eu aceitei porque assim, o foco era tirar o Bolsonaro de qualquer jeito do poder, porque ele sim era muito temerário no sentido de nação mesmo, né? De todo o discurso que ele veio fazendo, de toda a atuação, né? E agora a máscara caindo cada vez mais do que ele fez. Mas então aceitei. Aqui em São José, eu acho que o debate é no mesmo caminho de fazer de quem que venha para fortalecer, quem quiser, vamos fazer uma frente ampla, claro que primeiro os partidos progressistas, lógico, de esquerda, mas se tiver algum ali centro-esquerda, centro que queira somar,
a gente vai ter que dialogar, porque a ideia é sim vir ganhar para fazer uma boa gestão, né? Para fazer uma gestão diferente da que está aí, né, na prefeitura. Então, a gente espera que venham os parceiros para fazer e que tenham essa intenção também. Mas nós não temos ainda um nome, pelo menos não que tenha chegado a mim. É, mês que vem vai ter um encontro do Partido dos Trabalhadores, com mudanças no diretório, na executiva, e aí os debates cada vez mais se aflorarem, né? Os debates permanentes, as conversas permanentes para decidir já a chapa, decidir nomes, e aí sim a gente vai ter, é, vai ver, vislumbrar quem pode ser. Mas até agora, de fato, eu não sei, não tenho aqui um nome para te dar. Mas que acho que a gente se junta, tomara que a gente se una para isso, para a gente poder fazer uma grande chapa aí de partidos progressistas e fazer elegermos mais candidatos, mais vereadores. É isso. Juliana, agora para a gente finalizar de vez, né? Eu falei que era a última pergunta, mas eu É, lembrei de uma pergunta que eu precisava fazer. Nessas eleições, né, um personagem já conhecido na política jusense pode entrar em cena, né, que é o Eduardo Cury. Né? Como vocês estão lidando, né, com isso? olha, Guilherme, mais do que nós, eu acho que assustou bem o atual prefeito, né? Que é da mesma linha, veio da mesma escola, do mesmo partido, né? Nós temos que buscar as pessoas que querem realmente a diferença dos dois. Claro que o Cury, e mais que o Cury, o Emanuel, tem um nome forte aqui na cidade, que vem como padrinho mais uma vez, e isso deu uma balançada aí no governo atual. Mas nós temos muitos aqui na cidade que lembra como foi a época do Cury, que tem visto como é agora Felício e Anderson, e que quer realmente a volta do PT, né? No Partido dos Trabalhadores, que quando o Carlinhos esteve aí, teve de fato várias melhorias, né? Então a gente espera que a população joseense não esqueça do que foi, do que está sendo, e bora votar no Partido dos Trabalhadores, junto com o governo federal, para a gente fortalecer a cidade novamente, fazer algo diferente, melhor para a população e principalmente para a população que mais precisa, sem esquecer os bairros que já têm estrutura, né? Não é esquecendo, a gente não vai fazer só para a população que mais precisa, porque daí você exclui também uma parcela da população de São José. Não é isso. Mas a gente precisa de um governo que olhe para essa população que foi esquecida assim nesses 8 anos de PSD, Felício e Anderson. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui a entrevista do Mesa de Debates, agradecendo aqui a participação da Juliana, né? Acho que foi um bom papo que nós tivemos aqui e passo a bola novamente aí para ela fazer as suas considerações finais. Guilherme, eu agradeço pelo espaço, né, por essa mesa de debates, é importantíssimo, porque você leva informação e fatos, mostra de verdade, é um canal para mostrar para a população o que realmente acontece. E eu quero só aqui corrigir, então, a minha fala dos 35%, aqui eu vou colocar em números. São José dos Campos registra 135.199 pessoas, isso dá em torno de 59.962 famílias nas condições de extrema pobreza. Então, é muita coisa. É muita coisa para uma cidade rica, de umas cidades mais ricas do estado de São Paulo, e numa cidade que se diz inteligente, resiliente e tudo mais, para a gente ter esse número tão grande e crescente de extrema pobreza. Então, a gente precisa, sim, desse olhar para essa população, desse olhar cuidadoso para essas pessoas, né? E quero dizer aqui que eu estou à disposição para a gente conversar outras vezes, se tiver algum assunto mais polêmico,
a gente, mesmo que as agendas às vezes não batem, às vezes a gente tem que mudar da manhã para tarde e não dá num dia, não dá outro, mas uma hora a gente consegue e é muito importante, viu? É um espaço muito valoroso para nós. Ontem eu fiz uma live, segunda-feira eu tive numa rádio comunitária, ontem eu fiz uma live à noite depois da sessão, e hoje deu certo para fazer agora, porque de manhã apareceu uma agenda que até então não tinha me atentado, e eu agradeço, tá, Guilherme? E a gente pode bater outro papo outras vezes. Muito obrigada pelo espaço. Com certeza. Então, mais uma vez aqui agradecendo a Juliana, também agradecendo a você que estiver nos acompanhando. Peço aqui que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe e comente aí os nossos siga a gente no Facebook, TikTok e Instagram. E quem puder, obviamente, contribua aqui com o nosso Pix 385 007 02800 CPF, né? E também, né, no Padrim, www.padrim.com.br/podcast e mesa de debates. Então é isso aí, pessoal, né? Eu fico por aqui, né? E acompanhe acompanhe a nossa cobertura do evento sobre Leon Trotsky que está acontecendo em São Paulo, né? Inclusive eu estou em São Paulo, não estou em São José, né, para cobrir o evento. Então, um forte abraço aí a todo mundo e